Fala pessoal, eu sou o Murilo, e se no dia 31 você quiser se fantasiar, só lamento, vai de Lutero e prega o evangelho. Nossa. Eu sou o Kelvin e minha consciência cativa a palavra de Deus. Boa. Eu sou o João e se eu tive que ir pra escola foi devido à reforma. Fala pessoal, eu sou o André e cuidado, estamos em reforma. Muito bem pessoal, hoje é dia 31 de outubro e não estamos comemorando Halloween ou o dia do Saci, mas sim o dia da Reforma Protestante. Nosso papo foi muito edificante e esclarecedor, e eu convido você a ficar aqui, porque com certeza você vai aprender mais sobre essa data marcante da história da igreja. E bora pro episódio. Bom pessoal, para o nosso episódio especial desse mês da Reforma Protestante, é com muita alegria que a gente está recebendo aqui o nosso querido presbítero Capri, ele que é presbítero da IPJO, a Igreja Presbiteriana Regente de Oração aqui em Santos, ele também que é teólogo de formação, professor de Geografia, História, Sociologia, e o currículo vai muito longe, né? Mas Capri, obrigado por ter topado esse convite e poder participar aqui com a gente, responder um pouquinho das nossas dúvidas acerca desse tema tão importante. Obrigado, Deus é bom e poder compartilhar e falar coisas sobre o reino, para mim, é muito agradável. E bom, pessoal, nesse dia 31 de outubro, teremos os 507 anos da publicação das 95 teses de Martinho Lutero. Esse evento é muito importante e é considerado um marco para a Reforma Protestante. Esse rompimento com o catolicismo gerou muitos efeitos de grande impacto na nossa cultura e na sociedade ocidental até os dias de hoje. Embora Lutero seja um dos reformadores mais conhecidos, muita coisa aconteceu antes dele e depois dele também. Então acho que seria interessante a gente começar justamente com esse período pré-reforma, Capri. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como era o panorama dessa época da pré-reforma, o que levou os padres e os teólogos da época também a refletirem acerca daquilo que eles estavam vivendo na igreja. Queria que a gente começasse um pouquinho por aí. Ok, então. Podemos dizer o seguinte, né? A reforma, como a gente entende a reforma, nós tivemos reformas anteriores. Na história, a gente tem relatos anteriores a Martinho Lutero, né? Tentativas de reformas dentro da igreja, no seio da igreja católica, digo. Aí surgiram ordens mendicantes, como os franciscanos dominicanos, tá? Mas antes disso, a gente tinha os monastérios, que também foi onde o povo tentou estar distante do mundo pecaminoso, etc. E depois, em resposta a isso, vieram as ordens mendicantes. E mesmo antes de Lutero, nós tivemos alguns grupos dissidentes, chamados heréticos, né? A gente vai ter os paulicianos, os borgomilos, os cátaros, que são os albigenses, os valdenses no norte da Itália, sul da França, lollardos e até os hussitas. Então, antes do Lutero, nós tivemos esses grupos que eles foram esmagados pela Igreja Católica, mortos, né, perseguidos. E cada um deles entendia a proclamação do Evangelho, do reino, um pouco diferente da Igreja Católica, né? Então a gente vai dizer que nós já tivemos essas pré-reformas. No Brasil a gente tem os valdenses até hoje, no sul do Brasil ainda tem Igreja Valdense. Eu tenho até um livro em italiano dos valdenses. E antes de Lutero a gente vai ter alguns precursores deles, né? O Thomas Bradwardine, Gregório de Rimini, John Wycliffe, John Huss, Jerônimo de Savonarola e o Desidério Erasmo. Então são precursores, pessoas que estavam tentando. Por que aí você pode perguntar, né? Assim, mas tem tanta gente, por que a gente não estudou esse povo antes e sim Lutero? Aí eu vou me atrever a dizer duas coisas. Primeiro que, historicamente, os historiadores eles gostam de pegar a queda de Constantinopla, né? Da Igreja Católica, depois do Império Bizantino, em 1453. Isso a gente, quando vocês aprenderem história, está lá divisão da história, início da Era Moderna. Para mim é 1517, é a Reforma Protestante, porque foi ela que mudou o modo ocidental de pensar. E as coisas não são lineares, de um dia para a noite, são períodos. E aí, com esse pessoal, dentro da Igreja Católica, tendo o racha que aconteceu e a queda de Constantinopla,
a gente teve mais pessoas querendo acabar com a hegemonia da Igreja Católica nos reinos e principados que tinham na Europa. E aí vou me atrever a dizer que Lutero teve o favorecimento dos príncipes alemães, né? Ele foi salvo, entre aspas, foi escondido, foi sequestrado, até dizem que ele foi sequestrado pelos príncipes alemães para não ser morto pelo pessoal que ia buscá-lo lá do... Eita, agora esqueci o nome do pessoal que persegue na época, daqui a pouco eu vou lembrar o nome, muita coisa. E o Lutero, ele acaba sendo agraciado. Um outro detalhe também, né, falando, ele consegue fazer a tradução da Bíblia para o alemão. Em livros, né, que eu estou te falando, tudo que não está nos livros não, nossos cristãos, não, livros de história, etc., ou de faculdade, tal, de linguística. E a língua alemã deve muito a Lutero por causa da tradução, porque ficou vulgar, entre aspas, popular, o alemão por causa da Bíblia que Lutero traduziu. Lembrei, a Inquisição, né? Então, inquisitores foram atrás de Lutero e Lutero conseguiu ser apadrinhado pelos príncipes alemães. E também essa questão política de não querer mais a hegemonia do poder católico. Eu não sei se eu respondi a pergunta dos primeiros antes de Lutero. Não, eu ia perguntar mais nesse sentido, porque acho que tem um fio condutor entre todos eles, né? Tanto aqueles que vieram antes de Lutero, como em Lutero mesmo. Eles tinham algo no sentido de crítica à igreja, naquilo que eles faziam, nas práticas também. Sim, nós estamos falando aqui dos valdenses lá de 1212. Entendeu? 1200 e pouco. Uma vida mais simples, fora, por isso que essas ordens mendicantes que eu falei dentro da própria Igreja Católica é de uma vida mais simples. E eu até ia falar, talvez pensando que você fosse chegar nessa pergunta, né? Um pouco mais para frente. Os reformadores, o que Lutero queria? E esses grupos heréticos aí, como a gente vai dissidentes ou heréticos, o que eles queriam? Você falou do fio condutor. Uma das principais coisas que a igreja tem que fazer é a questão do estudo, né? A igreja tem que passar o estudo da palavra. E quando a Igreja Católica se afasta disso, aí a reforma tenta justamente fazer isso. O que quer dizer? O que quer dizer? E no que diz respeito à questão do ensino, que é o ensinar a palavra, a reforma é um movimento que veio para reformar aquilo que a igreja estava ensinando. O ensino estava corrompido, estava levando a desvios, né, a afastamento da essência da palavra, da essência de vida com Deus. Acho que até a própria prática, né, da indulgência, né, por parte da Igreja Católica. Tipo, sim, isso é só mais uma, né? De bispos e papa para ganhar a salvação. Tem muito a ver com isso. Né? O horror, né, também do medo que se tinha, na Idade Média você não podia sorrir, que é coisa do diabo. Todas essas coisas, né? E quando você começa a pegar a Bíblia... E outra, porque aí tem um outro problema também, né? Quem é que lia a Bíblia? O povo não tinha acesso à educação, porque a Bíblia estava em latim na época. Isso que eu ia te perguntar, Capri, porque a gente tá falando então de uma igreja católica, claro, no período do século XVI, século XV, século XVI, e até ia te perguntar qual é o tamanho da influência católica no contexto social, né, e principalmente relacionado à educação, né, porque existia alguma possibilidade de um cidadão qualquer pegar as escrituras, conseguir interpretar aquilo de uma forma mais coesa, né, do que era pregado na igreja católica? Como que era isso? Era possível? Ele teria acesso à linguagem, principalmente, né? Não, então vamos lá, duas coisas. Primeiro que ele não teria acesso porque uma Bíblia era cara, porque era cópia manuscrita. Algo parecido com um carro popular, o preço de uma Bíblia daquela época, tá? Algo parecido com um carro popular hoje, então não teria acesso. E mesmo que ele tivesse acesso a tocar na Bíblia, ele não ia saber ler, porque a escola só tinha... a educação existia, educação católica, cristã católica. A educação era através disso. E quem ia estudar? Os filhos de quem podia, de um comerciante rico,
ou de gente rica, ou da monarquia, que aí nem precisava ir lá, né? Tinha o seu tutor dentro de casa. Então você já vê, então, acesso à cultura, à educação, ao ler e escrever, você esquece, não tem. Não era qualquer um que tinha, não, na Idade Média. Então, por isso que você vê nas igrejas católicas, se você já foi, ou se você que está nos ouvindo, for perceber, entra lá um dia de curioso, ou se foi algum amigo pediu para você alguma coisa lá, você vai ver que você tem, geralmente nas igrejas católicas, você tem alguns quadros espalhados pela igreja, do começo, dando a volta da crucificação de Cristo. E ali, aquelas imagens é que vão ensinar o povo que ele caiu, que ele sofreu, que ele foi crucificado. Então, o texto era aquele. E vendo os desenhos, vendo as imagens, o povo aprendia um pouco sobre o Cristo Salvador. E lógico, como a gente falou, o ensino se deturpando de vários abusos, né, por parte da igreja, como você falou aí, das indulgências, depois de mariolatria, né, que Maria foi assunta aos céus, o Papa que é o representante de Deus na Terra, esse tipo de coisa que isso não tinha na igreja primitiva, e até hoje a gente sabe que não tem. Se você pegar os meus documentos de daqui, você não vai encontrar nada disso. Então, a educação, em termos de igreja católica para a Idade Média, a pessoa não era como hoje, não. Nem hoje é tão simples. Se você pegar a década de 70 no Brasil, nem todo mundo estudava, só até a 4ª série. É que vocês são de uma época onde vocês têm vaga para todo mundo, mas antes não era assim, não. Voltando àquela questão que a gente estava falando sobre a educação, é importante falar o seguinte: quando a imprensa vem, lá no final dos anos de 1400, 1492, se eu não me engano, não, 90 e pouco, quando vem, o que ela faz? Ela vai fazer com que a cultura, ela seja, a cultura no sentido de realmente conhecer as coisas, ela seja mais vertical, né? As pessoas com menos dinheiro poderiam ter acesso. Aí vão começar as traduções das Bíblias para a língua vernacular. E quando você começa a traduzir as Bíblias para a língua vernacular e alguém começa a aprender, que é mais fácil de você aprender a língua que você conhece, né? Que você já fala, aí você tem o começo das ciências como um todo também crescendo, por voltar às origens, né? Quando a gente fala de reforma, não é só reforma teológica, buscar documentos e voltar às origens. Aí você falou das 95 teses. O que Lutero fez? O camarada, no começo dele, era um professor de universidade. Então, o que ele faz? Ele reclama e mostra, a minha tese, quem faz faculdade sabe disso. Eu estou dizendo que isso está errado por causa disso, e ele chama para um debate para provar para ele que ele está errado, né? E aí ele vai criticando. Ora, quando vocês falam isso, se você pegar a primeira, né? Dizer Nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos, certamente que toda a vida de seus crentes na terra seja contínuo arrependimento. Mesmo que você pagasse, você tinha que estar arrependido, porque você ia pecar de novo. E aí ele vai falando, ele vai, não é que ele vai apresentando seus pontos de vista. E, se eu estiver errado, por favor, me corrige. E não foi isso que aconteceu, não, porque não tinha, então, tinha tanta coisa que ele falou que é verdade, que não tinha como combatê-lo, e ele falou isso abertamente. Então, ali, numa linguagem dos anos 70, ele foi um subversivo no meio da Igreja Católica. O Martinho Lutero não queria sair da Igreja Católica, ele só queria que a Igreja voltasse para o eixo, voltasse porque ela tinha no começo. E como eu falei para vocês, né, a gente estava falando, a questão realmente é a questão do ensino. Né? A gente não pode, a essência, né? E ainda hoje a igreja deve tomar muito cuidado com a essência genuína, tanto do ensino quanto da pregação das escrituras, porque senão a gente vai se desviando. Por isso que a igreja fala da reforma sempre em reforma. Capri, nesse sentido que você falou da educação como um todo, é muito interessante porque parece que a gente vê novamente a história se repetindo, né?
nesse sentido, o povo, por não saber ler, não se aproximava das escrituras, né? E uma vez que o povo do Senhor, vamos dizer assim, se afasta das escrituras, muitas heresias acabam impetrando ali, né, no meio do povo, seja por práticas, né, e dogmas ali da igreja. Eu acho muito interessante chamar atenção para essa coragem de Lutero, pensando que naquela época o Papa, como você falou mesmo, ele era tido como o vigário de Cristo, né, a representação não só de Pedro, mas do próprio Cristo. E uma vez que o Papa falasse, aquilo era uma verdade absoluta, tinha o mesmo peso da palavra do próprio Jesus Cristo nas Escrituras, né? Então é muito difícil alguém se levantar ali e falar que aquele cara estava errado, que ele estava pregando algo totalmente contrário à palavra, à verdadeira palavra, né? Então é interessante ver essa intrepidez dele também nesse sentido e como ele foi usado por Deus de falar, pessoal, isso aqui está errado, vamos nos olhar para as Escrituras de fato, para aquilo que está sendo falado, né? E lendo, como vocês comentaram aqui, as teses é algo muito marcante, né? Por exemplo, a tese 27, que é muito conhecida também, que fala: pregam futilidades humanas quando alegam que no momento em que a moeda soa ao cair na caixa, a alma se vai do purgatório. Então ele combate muito firmemente essa doutrina ali das indulgências, né? E principalmente motivado, né, por isso, mas com essa ideia de que o povo, longe da palavra também, ele se afasta da vontade do Senhor, porque a palavra é a vontade revelada, né? Então esse chamado dele de, pessoal, vamos nos voltarmos às origens, às nossas bases, os nossos pilares, foi muito importante. E passa um pouco também, acredito eu, por essa questão que você falou da educação. Uma vez que o povo tem esse acesso à palavra, eles podem agora conferir aquilo que está sendo falado, né, e estudar também, enfim. Acho que é algo meio que de sequência, né, vamos dizer assim. Sem dúvida, né? E aí essa questão só do tilintar da moeda, agora que você falou da 27ª tese, o que aconteceu? Lutero chegou a fazer uma viagem para Roma e viu toda aquela luxúria, aquela riqueza, enquanto ele via o povo com fome também, né? E o coração corrompido dos líderes da igreja. E também ele teve visitas, agora não vou lembrar qual cidade ali, do Tetzel, que foi lá para buscar justamente as indulgências. Então, é por isso que ele não aceita de forma nenhuma que ele ouviu falar. Mas como você paga para não ter pecado, né? Então tem esse detalhe perfeito, foi esse. Mas uma coisa antes disso tudo é assim: como que é a tradução da Bíblia correta? A versão da Bíblia correta, ela interfere na minha interpretação? Ela interfere. Então, o Lutero, sendo estudioso, quando ele levantou as teses, ele já sabia também no original, tanto do hebraico quanto do grego, e a tradução da Vulgata, do latim, a palavra mais próxima do que realmente estava ali. Então também tem essa questão, que ele era um estudioso, ele não... porque você pode usar uma palavra semelhante com outro sentido e você se defende. Então quando você falou, né, que a gente precisa da palavra, precisa. Agora, não é só ler a palavra, a gente tem duas ferramentas básicas para a interpretação do texto, onde você acabou de citar, que tem muitas heresias e incorrem em erros hoje, né? Que é a questão da exegese do texto. Você precisa fazer uma exegese do texto, né? Saber para quem foi feito, em que época foi feito, e as palavras corretas, hermenêutica e exegese, as duas regras básicas. Isso também você vai usar em direito para saber. Então, aí quando você também passa a ensinar para as pessoas, existe isso, não é só dos camaradas, não. Porque senão viria uma tradição oral. Então o Papa morreu, a interpretação que ele deu é essa. Não, mas antes do Papa teve outro Papa, teve outro Papa, teve outro Papa. E teve Cristo. Os seus apóstolos que escreveram. Então, aí é esse que eu quero. O que eles diziam? Diziam isso, isso, isso. Então a gente não pode esquecer isso também. Por isso que os fundamentos estão aí. Depois, na conclusão, mais para frente, se você me permitir, a gente fala que o papel nosso da igreja, que você até comentou no começo, né? Hoje a reforma importante é justamente essa busca da verdade. É a busca dos princípios fundamentais, que a gente está brincando na rua,
com as pessoas. Como assim tá brincando? Vou falar com você aqui rapidinho, para a gente não perder muito tempo. Você dirige? Sim, sim. Você dirige carro? Tá. Então vamos falar sobre carro? Você vai dar uma coisa que tem uma palavra que tem no carro e eu vou dar outra palavra, tudo bem? Perfeito. Fala alguma coisa de carro. Volante. Buzina. Para-brisa. Pneu. Lanterna. Suco de uva. Já não tem nada a ver, né? Aí, então, quando a gente está conversando com as pessoas no mundo, nos Exato. tem como pessoas que estão. A gente é dominado pelo pastor, esse pessoal não tem a cabeça boa e tal. E aí, quando você vai conversar com a pessoa, como eu acabei de falar, na lógica do assunto, aí ela vem com suco de uva. Não, peraí, a gente pode falar de suco de uva. Vamos terminar de falar do carro? Perfeito. As pessoas não conseguem ficar nos fundamentos. Tem que buscar outras coisas, porque o fundamento é chato, o fundamento não deixa fazer o que eu quero. Desculpa, é que eu me fazer. Depois a gente volta nisso aí. Não tem problema. Imagina. É dito, né, que a reforma ela começa justamente quando Lutero prega ali as 95 teses na porta da igreja, na Alemanha, e esse ato que a gente até romantiza e imagina de uma forma muito grandiosa, né? E assim como André disse, de fato foi um ato muito corajoso. Lutero foi um homem muito, muito corajoso. E a gente pode ver isso porque ele seguia Romanos 1,16, né? Que diz para a gente não se envergonhar do evangelho de Cristo. Ele tinha essa noção de que o evangelho de fato é poderoso, Deus é poderoso para salvar e a verdade está acima de qualquer coisa. Tanto que aí sai o fundamento sólido, né, da reforma, que é a palavra de Deus, que vem o sola escritura e tudo mais. Eu queria que o senhor comentasse a respeito do impacto desse ato de Lutero. Quando Lutero pregou as 95 teses, como que foi? O que aconteceu em seguida disso? Qual foi o impacto do ato? Então, o impacto, meu amigo, ele acabou com a hegemonia. Devastador. Ele acabou com a hegemonia da Igreja Católica, né? As pessoas acordaram. Tanto acordaram, isso era tão sério na época, que a gente teve a Guerra Schmalkaldika, que é a guerra civil alemã dos cristãos ditos hoje reformados, né, os protestantes, perdão, contra os católicos. Então o negócio foi feio mesmo, de briga de sangue. E aí vieram os questionamentos. E quando você me fala, você perguntou sobre isso, você já tinha pensado em alguma coisa de manhã, se você me permitir, né? Então, logo depois que isso tudo aconteceu, ou começou a acontecer, o que acontece? Existem todos os efeitos e as consequências dessa influência do Lutero fez que mudasse muita coisa. E a gente vê isso hoje na sociedade. Você não vai ouvir falar de direitos humanos, cidadania, educação, e até a questão da ideia e o conceito de Estado laico e democracia antes de Lutero, como você ouviu falar depois de Lutero. Então, o que aconteceu? Aconteceu tudo isso aí que nós estamos falando. Esse senso de liberdade que nós temos hoje, isso vem lá de Lutero. Lutero consegue transformar, com esse ato dele de rebeldia, entre aspas, ele consegue fazer com que o sujeito, o homem da reforma, fosse alguém munido, equipado de consciência individual, que ele sabia quem ele era, mas que ele também fosse responsável, autônomo e livre. E aí, tudo isso, mas qual é o sentido? O sentido, se você pegar dos protestantes, é o sentido de obediência. Aí, então, o cara, ele começa a ele percebe, não, mas eu sou gente, né? Deus me ama. Eu sou responsável pelos meus atos. Se eu pecar, quem vai responder a isso? Não adianta eu chegar lá e quem queria no Antigo Testamento, pequei pouquinho, vou matar uma pombinha. Pequei um pouco mais, vou matar um cabrito. Se eu pequei muito, vou matar um boi. Não. Eu tenho que responder por isso, né? Então, sou responsável. E ele percebe que ele é livre. Naquela tirania que tudo não pode, que está errado, que você vai para o purgatório, vai para o inferno, etc, etc. O homem da época de Lutero começa a ter essa influência. E o que isso vai acontecer? Essa mentalidade vai se externar nesses conceitos de liberdade
Liberdade religiosa, como eu te falei, que tinha guerra e tinha entre períodos de paz, aí os católicos podiam passar pelas terras dos nobres protestantes e os protestantes podiam passar pelas terras dos nobres católicos quando houvesse essa trégua para cada um poder buscar um outro lugar. Porque você imagina um feudo lá em guerra, e aí tem protestantes e católicos. Como é que vai fazer? Não, eu sou o feudo católico, então o protestante tem que sair. Mata não, deixa ele sair. Então, essa mentalidade deu essa liberdade religiosa, social e econômica. Tudo isso simplesmente no que hoje você fala, que você vê na televisão, igualdade e liberdade, que a gente conhece hoje, vem daí. Então, você perguntou, só tudo isso. Só tudo isso, né? Só apenas, né? Só tudo isso. E uma coisa, né, que o pessoal que faz filosofia, faz sociologia, antes de aparecer o Thomas Hobbes, o John Locke, com a questão do contrato social, isso que eu acabei de falar, que Lutero começa a inculcar no povo essa liberdade que a Bíblia vai nos ensinar, da nossa responsabilidade e de fazer as coisas certas e respeitar as autoridades, né? Então, o homem da época de Lutero, ele respeitava. Isso é um precursor do contrato social. Nada foi mais do que um contrato social. Vamos nos manifestar? Vamos. Aí não tem como dizer que não, tá, gente? Não é linear, mas é história. Veja os países onde nós tivemos reforma protestante e aqueles onde nós não tivemos a reforma protestante. Quem são esses países hoje no mundo do século XXI? Inglaterra, Alemanha, França, Bélgica, Holanda, Noruega, Suécia e até os países do leste europeu, onde houve a reforma, estão já melhorando também esse sistema. Por quê? Porque está dentro da ética protestante. O Max Weber vai explicar isso muito bem para a gente. Só para você... Estão colhendo os frutos agora. Isso. O norte da Itália, ele é extremamente industrializado. E o sul da Itália não é. É uma inversão, é como se fosse o Nordeste brasileiro aqui, né, na Itália. E quem estava no norte da Itália? Pietro-Valdo. Quem estava no norte da Itália? Abelardo. Só esses camaradas aí, entendeu? Então, tem toda essa diferença também. Não sei se respondi a sua pergunta do que consequências que deram, daí essa consequência que temos hoje, liberdade, igualdade. Impacto gigantesco, né? Não tem como. Sim. Inclusive, um pastor, o Sayão, ele já dizia, um país com verdadeiras tradições protestantes, ele convive com a clareza dos valores da liberdade e da democracia, pois essa foi uma herança que se formou na estrutura protestante, inclusive com isso a prosperidade. Então realmente não foi algo localizado ali e abordou só uma reforma teológica, vamos dizer assim, né? Foi realmente em todos os aspectos, né? Em todos, né? E tanto que você vai ver a participação aí, né? Até nós temos o Kuyper, o holandês que foi primeiro-ministro da Holanda. Ele vai falar sobre a questão do espaço público, né? Que nós deveríamos ocupar o espaço público, né? Eu acredito que a gente, sim, penso que devemos continuar fazendo isso, né? A gente tem que ter cuidado com o uso da palavra de Deus e devemos influenciar a sociedade. Por quê? Porque nós continuamos lutando a mesma luta de Lutero. Uma busca da verdade na época da diversidade, na época de desconstrução dos nossos valores, na época de relativismo. Tem um livro que eu esqueci o nome do autor, mas que ele vai falar que vivemos uma cultura moribunda, de fake news, de narrativas incongruentes, pós-verdade, né? Essa questão de narrativa e metanarrativa, então, isso me deixa louco, porque o pessoal não vai verificar dados e acredita na ideia e nunca existiu aquela ideia, por aí vai. Então a gente tem que sim, temos que nos posicionar. E o Lutero fez isso, ele se posicionou. Aí ele se engajou e conseguiu essa participação, com a mesma participação cristã no espaço público. Mesmo com pensamentos diferentes, é o que a gente busca, o que ele buscou fazer, o que ele pensou diferente,
e colocou ali nas portas na catedral para público, para que as pessoas pudessem ver. E isso a igreja deve continuar fazendo, tem que fazer diferença. Tem que ser, não estou dizendo que a igreja tem que colocar um presidente pastor lá, não estou dizendo isso. Estou dizendo que a igreja deve sim, com seus membros, influenciar a sociedade, mostrar onde tem o erro, onde alguns valores deturpados podem nos levar, pode acabar com a sociedade, corromper e etc. Então, o legado do Lutero, não só do Lutero, de Calvino, dos outros reformadores, é muito grande. Não, então a gente pode concluir então que a reforma foi basicamente a divisão da Igreja Católica, né? A fragilização da Igreja Católica, né? Todos esses pontos. Inclusive tem uma das teses que eu queria até citar aqui, que é sobre a 36, na verdade, né? Qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão pela de pena e culpa, mesmo sem carta de indulgência, né? Ou seja, imagine só, eu me coloco no lugar desse arcebispo, né, o Menz, recebendo aquelas 95 teses falando, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora, né? Porque ele é claramente criticado, ele é não só ele, porque ele estava juntando dinheiro, né, para a construção daquela basílica de São Pedro, não é mesmo? E sobre as próprias indulgências da igreja, aí ele fala, meu Deus, vou mandar isso tudo para Roma, né? Aí ele manda para Roma e depois disso que causa toda essa confusão que a gente falou, né? Toda essa revolta, essa revolução, né? E depois Lutero o pessoal vai atrás de Lutero, né, né, Capri? Então, olha, eu acredito que nessa tese que você citou, a 36, é bem assim, eu vou dizer, central do que a gente pensa numa teologia reformada, né? A nossa teologia reformada é uma teologia bíblica também, não deixa de ser Bíblia, né? Porque você pega todo e qualquer cristão que se arrepende verdadeiramente, não é de boca, né? Porque o que diz a palavra? Se de todo o coração confessares, né? E deixar o pecado, tá lá, você verdadeiramente se arrepende. E se você sente que o pecado não é aquele pecado de estimação, não é aquele pecado que você pode ver toda hora, e você sente o pesar desse pecado, você não vai querer viver pecando. E outra, já foi pago lá na cruz. Então, você não precisa de indulgência, porque isso tudo não precisa disso, gente, está na Bíblia. Quem falou, está no Antigo Testamento, tem no Novo. Só isso, não precisa de alguém vir aqui em alguma invenção. E eu até esqueci de pesquisar, que eu ia pesquisar quando que começaram as indulgências, né? Quem foi que teve a primeira ideia das indulgências? Foi uma falha minha, devia ter lembrado disso. Não, mano, tem problema, mas Lutero responde a gente também, né? O que vai acontecer com esse pessoal, né, que pregou essa da indulgências? Ele coloca aqui no 32, né, na tese 32. Serão condenados em eternidade, juntamente com seus mestres, aqueles que se julgam seguros de sua salvação através de carta de indulgência, né? Ou seja, que crítica, né? Imagine só receber essa crítica, ainda mais nessa hegemonia, né? Nesse controle total da igreja, receber isso é uma paulada. E na hierarquia também que ele colocou, né? Ele já chamou para os caras de cima. Como é que vai fazer? Então, quando ele fala isso, o que o pobre vai pensar lá? Ué, se ele falou isso, mas será que é verdade? Lógico que é verdade. Aí você começa a ler para ele e fala, não, é verdade mesmo. Então esse pessoal me enganou muito tempo. Então sempre vive numa opressão. De ter que fazer tudo é pecado, tudo não pode ser. Então é muito complicado, né? Realmente é muito complicado. Eu tenho muitas outras coisas que eram erradas na época, né? Os padres podiam casar antigamente, os papas casavam antigamente. O problema do casamento era a herança. Porque quem casava não era o representante da igreja, era o cara. Aí, por questões legais, morria alguma coisa, a família queria ficar com as terras. Então, foi um dos motivos que a igreja também proibiu o casamento dos seus bispos, padres, né? Até chegar no Papa também. Foi um dos motivos. E Lutero é um camarada que vai nos ajudar a que você possa escolher a sua esposa, que até antigamente não era bem assim, eram casamentos arranjados. E Lutero vem com o próprio exemplo de vida dele e ele tem a liberdade para escolher a esposa dele. E está na Bíblia também, no Antigo Testamento. Não tem dificuldade nenhuma.
Uma curiosidade, né? Você vê quanta coisa que a reforma trouxe. O pessoal pensa que a gente é camarada que vai bitolado, que não tem vontade própria e vai lá para a igreja dar dinheiro para pastor. É o que o pessoal pensa da gente. Aí que a gente não é estudado, viu, gente? Não é estudado. Tem poucos, tem poucos milhões de cientistas aí cristãos. Poucos milhões tem no mundo. Para dizer que a gente é bobo. Essa é a reforma protestante. Essa é a reforma protestante que Lutero trouxe. Então, são muitas coisas, né? Ainda a questão do legado, né, que ela deixou. Então, ela nos ajudou na parte política, que eu te falei, né? Que a gente... Vamos depois na Inglaterra, vai começar as revoluções burguesas. Aí nós vamos pegar meu amigo Oliver Cromwell. O povo, a questão da democracia de fato, né, pelo povo, então, na parte política com mais direitos, na parte cultural também, porque você não podia estudar o que fosse contra o que a igreja diria, e aí a cultura, você vai ver as universidades protestantes, né, como elas crescem. Até na questão da mulher, nós nunca... O cristão, ele é chamado de um cara que oprime as mulheres, né? E não, a gente não oprime as mulheres, né? A gente coloca a mulher num patamar não de desprezo, não de dominação, né? Mas num patamar diferenciado, por ser mulher. A questão também que eu vejo da igualdade, né, da tolerância com o outro. Isso é muito preocupante, que não tinha, né, tolerância com o outro. Você é de outra, vou dizer assim como na Índia, né? Você é de outra... Eita, agora esqueci o nome, fugiu de novo. Outra casta. Isso, você é de outra casta. Não, somos todos seres humanos, né? Quem muito é dado, muito é cobrado, e por aí vai. Só todas essas coisas que essas pessoas que têm direito hoje não sabem de onde veio. Acho que sempre teve por aí. E que alguém, Karl Marx deve ter feito isso, ou Engels deve ter feito isso, né? Ou Nietzsche. E na verdade nada disso. E Capri, acho que algo também, quando a gente fala da reforma, que é muito importante, com certeza vem à nossa mente, são os pilares da reforma, né? Os 5 solas. Sola Scriptura, somente as escrituras são inerrantes, né? Infalível. O Papa, ele não tem a palavra final. Sola Fide, somente a fé, né? A salvação não é alcançada pelas obras, nem por essa parceria entre fé e obras, né? Mas somente pela fé. Somente através dessa graça que Deus nos salva. A gente não pode fazer nada de bom para que a gente consiga merecer alguma coisa. Somente Cristo, nada além da sua obra, é necessária para que a nossa salvação seja completa. E por fim, só lhe deu glória, né? Deus é o único que merece toda a honra e toda a glória e toda a nossa adoração. Acho que esses são os 5 pontos meio que principais, né? Talvez uma síntese de tudo aquilo que a gente falou. Então eu queria que você comentasse um pouquinho dessa importância desses 5 solas pra gente hoje. Como que a gente pode olhar para isso e tomar como princípios e pilares para as nossas vidas também. Então, assim, não quero ofender nenhuma outra denominação, mas quando a gente fala sobre escritura, né, somente a escritura, não é nenhum dogma que alguém possa escrever. Tem coisas boas que se escreve, tem orientações boas, sim, tem, mas como regra de fé, vida e prática, eu tenho que pensar só na escritura. Então, se tem uma profetisa, algum profeta, algum apóstolo de hoje que vai falar alguma coisa diferenciada e tem um livro diferente e tal, não achou lá, tá aqui no meu livro. Não, você vai achar tudo na Bíblia, eu tenho certeza disso. Então, realmente só a escritura, porque tá lá o que Deus quer pra gente. A questão somente a fé não é dinheiro, é a fé genuína, né? E a fé nem é nossa, né? Que ela é dom de Deus também. Então, só essa questão da fé. A questão da graça. Nossa, gente, para mim, o maior segredo de todo é a graça. Eu amo a questão da graça, porque nós não merecemos nada de Deus. E Ele graciosamente nos dá
livramento, nos dá saúde, nos dá trabalho, nos dá esse momento que nós estamos aqui falando, né? É graça, nada do que eu fizer ou qualquer um de nós quiser fazer pode alterar alguma coisa nos seus dias, na sua conta bancária, no seu intelecto, se não for pela graça de Deus. Não é eu tendo dinheiro ou não tendo dinheiro que eu vou conseguir algum favor de Deus. Não, só pela graça. E quando a gente entende que é só pela graça, é muito mais fácil de viver, né? Nós não merecemos nada, mas Deus nos dá porque nos ama. E solo Cristos é que não tem outros, né? Para não pensar. Eu penso assim, uma questão mais prática. Olha, você viu fulano de tal? Nossa, aqui não é exemplo de gente boa, né? Pra gente seguir. Às vezes, por ser humano, vai errar, você não tem a dúvida disso. Por ser uma pessoa, por ser um ser humano, esse homem, essa mulher vai errar e vai te decepcionar. Mas quando a gente pega o exemplo de Cristo, que sofreu tentações e respondeu ao próprio maligno, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, e o exemplo de quem foi Cristo, realmente, porque é só Cristo. E a última, glória somente a Deus, né? Temos heróis aqui, temos o pessoal que ganhou as Olimpíadas, as Paralímpicas, muito bacana, merecem nosso respeito, nossa admiração, mas a glória somente a Deus. Mas eu sou muito bom, eu nasci com inteligência, minha família me colocou numa escola maravilhosa. Olha, na verdade não devia ser trindade, devia ser um quarteto e eu seria essa quarta pessoa aí desse quarteto. Não, meu amigo. Você vai tomar um tombaço. Não, glória somente a Deus. Não é para pastores, não é para presbíteros, para diáconos, para oficiais da igreja, para gente rica, para gente que está na mídia, para pessoas famosas. Não, glória somente a Deus. Ele que é merecedor. Penso que isso era de 1500, né, meu? Veja só como não mudou nada, não. A gente devia voltar para algumas coisas dessas daí. Muitos líderes nossos aqui, brasileiros, que querem mudar a Bíblia está errada, é verdade, a Bíblia está errada porque ela aponta o meu pecado e o seu pecado, por isso que ela está errada. Se ela não apontasse, ela está maravilhosa. Se ela... Como fez o meu amigo lá da Inglaterra, Rico VIII, né? Que queria cancelar o casamento, não pôde, então vamos fazer uma igreja, pronto, e está cheio, né, de amigos nossos aí, e apóstolos, nem te falo dos apóstolos aí no seu quarto, quinto casamento, não é que ficou viúvo não, viu? É que a mulher passou da idade e tempo de validade. É impressionante mesmo como 5 solas são um excelente resumo e bem estruturado da fé protestante, né? Continua sendo extremamente atual. Os 5 pilares, de fato. Vocês falaram, são os pilares, o fundamento é a palavra, mas ali, os alicerces desse movimento da reforma é isso aí. Sim. Pra gente não errar. Não vamos sair disso pra gente não errar, hein? Sim, perfeito. Aí, quando você sai disso, você pode ter certeza que você acaba dançando alguma coisa. Uhum. E também uma preocupação que Lutero não falou que só ele tinha razão, né? Mas aquelas pessoas que assim pensassem, dirigissem sua vida, estavam no caminho certo. Muita igreja hoje fala só tem salvação na igreja dela. Uhum. Eu ouço isso, né? E lamentavelmente tem pessoas que acreditam nisso. Então, a salvação não é do sola gracia e solo... Tem a sexta sola aí, né? Solos minha church salva. Minha church é bom. Não, nada a ver com qualquer igreja assim. Estou falando church no sentido que vocês são jovens. Sim. O Capri já fez a polêmica aí. Vai ter que... vai ser cancelado, Capri. Vai ser cancelado no Twitter, pelos webcrentes. Mas seguindo nesse mesmo assunto, né? Eu já queria falar sobre isso e o Capri ele deu o gancho perfeito aí. Sobre a diferença dos termos entre protestante e reformado. A minha pergunta é no sentido de que todo protestante é reformado?
Olha só, aí você me pega de calça curta, viu, cara? Eu também não gosto do termo evangélico. Aí o. Eita, nós. O do eita, John Stott, ele mesmo. Ele usa o termo evangélico, né? Eu não gosto do termo evangélico, porque isso denota, hoje, isso eu estou falando em termos de Brasil, Sim. temos aqui de Baixada Santista, não sei como é no Rio mesmo, também não sei como é no Nordeste, não sei como é no Sul. Denota que é tudo show Satanás e a culpa é sempre de Satanás. Quando você fala de evangélico, denota essa questão mais para os pentecostais, neopentecostais. Criou-se um estereótipo, né? Isso, e as pessoas rotulam dessa forma e não é verdade. Tem muita gente séria, muita gente honesta entre os neopentecostais e os pentecostais. Mas o termo protestante, ele é usado em uns livros mais antigos de história, né? E usado também pela Igreja Católica. Eu tenho um primo meu, muito amigo meu, que ele fala que eu sou o primo protestante dele, que ele é católico. Eu sou católico também, só que eu sou católico apostólico de Jesus. Ele é romanista. E então, o protestante é quem protestou contra Roma. Agora, quando a gente fala reformado, é no sentido daqueles que ainda seguem uma teologia do viés da raiz da reforma. E no Brasil são poucas igrejas que têm esse perfil. Uma delas é a Igreja Presbiteriana do Brasil. E já tá a Rua Lagoas 67. Então, se você quiser conhecer um culto reformado, Essa é você lá na Rua Lagoas 67. Sim. Gonzaga, Essa é em boa, Santos, essa é boa. pode vir. Então, a palavra reformado vem daí, que segue essa tradição reformada, inclusive da questão do governo de igreja, né? Que Calvino vai fazer isso lá no Consistório de Genebra, como é o comando da igreja, né? De quem vai governar a igreja, né? O pastor é o presidente do conselho, mas ele é um presbítero docente. Nós temos os presbíteros regentes, aqueles que vão estar com ele administrando a igreja. Ele é a pessoa que é mais responsável pela educação, por transmitir a palavra, proclamar o evangelho, né? Então, essas diferenças fazem com que a gente busque o termo reformado e o termo protestante daí. Não sei se eu me expliquei. Tem até uma coisa interessante, o pessoal brinca, né? Agora, se você deixar eu brincar um pouquinho, se você quiser vir a Lagoas, venha num culto de libertação. Temos um dia especial para a libertação. Que dia é esse? Todo dia que tem culto é um culto de libertação. Você pode vir, que Deus vai te libertar de alguma coisa. E a gente expulsa demônio. Na nossa igreja, a gente expulsa demônio como todo a boa igreja reformada faz. Tem que ter ordem no culto. Sai de 5 em 5 em ordem alfabética e não tumultua o culto, por favor. É assim que a gente expulsa demônio aqui na Jardim. Do jeito presbiteriano. Mas a gente acredita, sim, existe manifestação, eu tô brincando assim, mas é que a diferença é essa, o pessoal acha que a gente é presbigeraderiano, sorveteriano, que a gente é frio, mas a gente não é frio, são formas só distintas, né? Somos irmãos em Cristo, por isso que eu gosto do Brasil, que a gente tem essa grande variedade, tem igreja que o pessoal tá tatuado e segue um louvor mais no reggae, tem igreja que é abençoada com orquestra, com coral. Tem para todos os gostos, né? E aí você procure chegar se é uma que você se sinta melhor. Mas se você procurar uma igreja reformada, dentre as quais eu estou falando, a Igreja Presbiteriana do Brasil, você vai conhecer a palavra de Deus um pouco mais profundamente. Ninguém vai falar para você que Deus me revelou tal coisa. Deus revelou para todo mundo que está lá na Bíblia. É só você começar a ler lá de Gênesis. É a única fonte, né? Tá lá então, por sola escritura, né? Sola escritura.
como acho que a arremate final, assim, Capri, do papo que a gente teve aqui, né? De tudo aquilo que a gente conversou, acho que seria interessante a gente pensar um pouco nas aplicações e implicações, na verdade, da reforma para os nossos dias. Tem uma frase muito marcante quando a gente fala da reforma como um todo, que é a igreja reformada sempre se reformando e segundo a palavra de Deus. Então, como a gente pode olhar para toda essa história da reforma, como a gente acabou de explicar, por tudo aquilo que aconteceu nesse movimento tão importante e marcante para nós, que somos reformados, né? E como a gente pode aplicar tudo isso na nossa vida e também nas nossas igrejas no dia de hoje? Boa pergunta, complicada, né? Mas é simples. Eu estou na Jardim de Oração oficialmente desde o dia 6/10 de 2002. E já vi alguns avivamentos na Jardim de Oração. São cíclicos. As pessoas mudam, a membresia vai morrendo, vai se renovando. Deus manda pessoas para nos ajudar, para nos auxiliar. E você pode mudar, colocar uma bateria, porque antes não tinha bateria, né? Você pode mudar, colocar uma orquestra, você pode mudar a cor do templo, você pode mudar alguma coisa na ordem da liturgia, mas você não pode mudar esses pilares, né? Então você vai ter mudanças na igreja? Vai, mas mudanças por causa do tempo, de roupa até das pessoas também, mas a igreja tem que se manter dessa forma no dia de hoje. A gente não pode se alongar, não deixar o mundo entrar na igreja, é muito importante isso, né? E a igreja, sim, ela tem que sair das suas paredes, ir para fora e proclamar essa verdade que Lutero fez, né? A gente tem que estar levando essas, não vou dizer todas as 95 teses deles, mas as teses que Deus nos deu para esse mundo carente, né? Nesse espaço público, nós temos que aliar a piedade e o engajamento sociocultural e político, de acordo com a nossa cosmovisão cristã, né? Isso cabe em qualquer sociedade, porque a Bíblia, ela faz com que cheguem todas as pessoas. As pessoas nos acusam, a igreja de hoje, a mesma igreja, é assim, né? Nós somos hoje a contracultura. Quem foi que primeiro colocou dentro da mesma sala homens, mulheres, gays, gordo, rico, pobre, negro, judeu, de outra religião? Quem colocou na mesma sala essas pessoas todas, prostitutas e etc., dentro da mesma sala, e disse, depois do arrependimento, são filhos de Deus todos? A igreja cristã que fez isso. A nossa tradição reformada aqui no Brasil, a primeira escola que deixou estarem homens e mulheres na mesma sala de aula, judeus e negros, foi o Mackenzie. Tem toda essa tradição. Então, o papel da igreja, a reforma tem que continuar, a gente tem que estar se reformando dos nossos. A gente desvia do caminho, pensa alguma coisa errada, a gente tem que se acertar nisso, e a igreja tem esse papel. E para não cair de querer fazer uma nova Bíblia, de querer inventar que para chegar a Deus você tem que acordar com o pé esquerdo, depois pisa com o direito, olha para o alto, estica os braços e diz: louvado seja o Senhor Deus! Para atenção, não precisa nada disso, cara. Esquece. Então, para que isso não aconteça, alguém vai dizer que tem que fazer isso para ser salvo, a gente tem que se manter nessas 5 somas. E a igreja tem que ir para a rua, levar a boa mensagem de Cristo e esperança para as pessoas, que as pessoas estão precisando de Deus. Nunca precisaram tanto como hoje. E não estou falando que isso é só o reformado. Toda a igreja de Cristo na terra tem esse poder de fazer em nome dele, com ele, por ele, para ele. Amém, Capri, mas é isso mesmo, e eu acho que linka bastante com o nosso último episódio também, que falamos sobre missões, né? A Igreja do Senhor tem esse chamado de ser sal, ser luz, levar a palavra para todas as pessoas, para todas as nações, os povos, e eu acho que nesse processo é necessário, como a gente falou aqui o episódio inteiro, nos voltarmos às escrituras, voltarmos a esses pilares, e de fato, enquanto vamos, né,
quando fazemos aquilo que fazemos, como a gente comentou também no outro episódio, possamos proclamar essas verdades, possamos fazer a diferença, possamos ser bênção, seja na política, na educação, ocupando esses lugares onde o Senhor nos chamou para estar, para fazermos a diferença, para sermos sal, sermos bênção do Senhor ali. E Capri, obrigado pelo tempo aqui, a gente queria ficar mais assim, escutar mais, foi de fato muito prazeroso, foi uma aula aqui pra gente, com certeza. Bom bate-papo, obrigado, eu que agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês, desafio vocês jovens e os demais jovens, que vocês levem essas verdades, né, o que vocês têm aprendido. Frequentar a igreja não é feio, frequentar a igreja é bom. E só uma frase, se você me permitir, afinal, que a gente tem discutido aqui: vocês jovens não são o futuro da igreja. A igreja é o futuro de vocês, que se vocês não estiverem dentro da igreja de Cristo, vocês vão estar perdidos. Yes? Yes. Deus abençoe, people. Amém, cara. Obrigado, viu? Obrigadão, viu? Valeu demais. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Bom, pessoal, encerramos então o nosso episódio especial da Reforma Protestante. Glória a Deus por esse tempo precioso e que o Senhor nos, de fato, relembre. Coloque no nosso coração essa nossa necessidade de constantemente nos voltarmos às Escrituras, constantemente nos voltarmos para Ele, para que possamos resplandecer a sua luz, glorificar o seu nome e ser usados em todas as esferas da sociedade, né? No mundo como um todo. Continue acompanhando o nosso trabalho aqui no podcast, nas páginas também do nosso Instagram, temos publicado muita coisa legal por lá. E fiquem ligados, como sempre, que, se Deus quiser, vai ter novidades em breve. Valeu, pessoal. Nada de Halloween, nada de dia do Saci, é dia da Reforma Protestante. É isso. É isso aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau. Valeu.